7 anos após aquela noite que mudou tudo, Eduardo organizou uma celebração especial. Não era apenas um aniversário da fundação, mas uma homenagem a Helena, que havia sido reconhecida pela prefeitura como cidadã honorária da cidade por sua contribuição ao desenvolvimento social. O evento foi realizado no auditório da universidade local, com a presença de autoridades, beneficiários dos programas, funcionários da fundação e dezenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas pelo trabalho de mãe e filho. Eduardo subiu ao palco para fazer o discurso principal, mas suas primeiras palavras foram dirigidas à mulher que estava sentada na primeira fila, usando um vestido elegante e um sorriso radiante. 7 anos atrás, eu era um homem perdido disfarçado de homem bem-sucedido. Eu tinha muito dinheiro, mas não tinha alma. Eu tinha muitos conhecidos, mas não tinha verdadeiros amigos. Eu tinha uma empresa próspera, mas não tinha propósito. E então, numa noite que deveria ter sido como qualquer outra, eu encontrei uma mulher sentada numa calçada fria. Eduardo fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Helena. Essa mulher não pediu dinheiro, não pediu comida, não pediu nada, além de reconhecimento. Ela simplesmente me mostrou uma fotografia e me devolveu algo que eu havia perdido há muito tempo: minha humanidade. O auditório estava em silêncio total, cada pessoa absorvendo a emoção palpável nas palavras de Eduardo. Minha mãe me ensinou que é possível recomeçar, não importa quão longe tenhamos caído. Ela me ensinou que o perdão é um ato de coragem, não de fraqueza. E ela me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Eduardo convidou Helena para se juntar a ele no palco. Ela se levantou lentamente, com a dignidade de uma rainha, e caminhou até o filho sob aplausos calorosos de toda a audiência. Minha mãe sempre disse que as pessoas não são más por natureza, elas apenas se perdem no caminho. Hoje, através do trabalho que fazemos juntos, temos a prova de que isso é verdade. Cada pessoa que conseguiu reconstruir sua vida, cada família que saiu da pobreza, cada criança que agora tem acesso à educação, é um testemunho da capacidade humana de transformação. Helena tomou o microfone, suas mãos tremendo ligeiramente pela emoção. Meus queridos, eu não tenho palavras para expressar minha gratidão por tudo que vocês fizeram por mim e por tantas outras pessoas. Mas quero que saibam que a verdadeira recompensa não está no reconhecimento que recebemos, mas no sorriso de uma criança que agora tem esperança no futuro, no abraço de uma mãe que conseguiu dar dignidade aos seus filhos, no orgulho de um homem que encontrou trabalho e recuperou sua autoestima. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de muitas pessoas na audiência. Helena continuou: eu passei muitos anos da minha vida me sentindo invisível, como se não tivesse valor. Mas vocês me mostraram que cada pessoa tem importância, que cada vida tem significado. Obrigada por me permitirem fazer parte desta família. Eduardo abraçou Helena no palco, e o auditório inteiro se levantou em uma ovação que durou vários minutos. Naquele momento, pai e filho, mentor e discípulo, perdido e encontrado, se tornaram símbolos de esperança para todos. Os Eduardo Mendy saiu do restaurante mais caro da cidade rindo alto, acompanhado de amigos engravatados e embriagados de arrogância. O som de suas gargalhadas ecoava pela rua sofisticada, misturando-se com o barulho dos carros de luxo que passavam pela avenida principal. Suas mãos seguravam uma garrafa de champanhe caríssima, enquanto seus olhos brilhavam com a satisfação de quem acabara de fechar mais um negócio milionário. Eduardo era um empresário bem-sucedido, dono de uma cadeia de hotéis que se espalhava por todo o país. Aos 42 anos, havia construído um império financeiro que lhe permitia desfrutar de todos os luxos que o dinheiro podia comprar. Seus ternos eram sempre impecáveis, seus sapatos italianos reluziam sob as luzes da cidade, e seu relógio suíço valia mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano inteiro. Ele estava acostumado a desprezar quem julgava estar abaixo dele, tratando funcionários como objetos descartáveis e enxergando a pobreza como uma escolha pessoal dos fracos e preguiçosos.
Naquela noite, celebrava a aquisição de mais 3 propriedades Prime em diferentes capitais, um feito que consolidava ainda mais sua posição no mercado imobiliário de luxo. Seus amigos, todos empresários igualmente arrogantes, riam de suas piadas cruéis sobre os menos favorecidos, alimentando um ciclo vicioso de superioridade e desprezo. Eduardo sentia-se invencível, como se o mundo inteiro existisse apenas para servi-lo e satisfazer seus desejos mais caprichosos. Sua risada era alta e estridente, chamando a atenção de todos os transeuntes que passavam pela calçada elegante. Ele não se importava com os olhares de desaprovação de algumas pessoas mais sensíveis, pois acreditava que sua riqueza lhe dava o direito de agir como bem entendesse. Do outro lado da calçada, sentada na calçada fria, estava uma mulher, suja, com roupas rasgadas, segurando um copo de papel. Seus cabelos grisalhos estavam desgrenhados, sua pele marcada pelas intempéries da vida nas ruas, e seus olhos pareciam guardar histórias de dor e abandono que ninguém ao redor se dava ao trabalho de imaginar. Ela estendeu a mão em silêncio, sem dizer uma palavra, num gesto que havia se tornado automático após tantos anos de humilhação e rejeição. Suas unhas estavam sujas, suas mãos tremiam ligeiramente, e seu olhar mantinha uma dignidade surpreendente, apesar de toda a degradação visível. Eduardo achou graça da cena, como se fosse um espetáculo montado especialmente para seu entretenimento. Soltou uma gargalhada debochada, zumbou em voz alta, fazendo questão de que todos ao redor pudessem ouvir suas palavras venenosas. Mais uma tentando se aproveitar da pena dos outros. Vai trabalhar. Todos ao redor riram, alimentando o ego inflado de Eduardo e transformando aquele momento em mais um espetáculo de crueldade coletiva. Era apenas mais um momento de ego inflado para ele, mais uma oportunidade de mostrar sua suposta superioridade diante de alguém que considerava inferior. Mas, com um gesto calmo, a mulher enfiou a mão no bolso interno do casaco velho e retirou algo. Uma pequena fotografia amassada, desbotada pelo tempo. Ela levantou o olhar, fitou o homem direto nos olhos e entregou a ele a imagem. E, no instante em que ele a pegou, o riso morreu em sua garganta. Seu corpo congelou completamente, como se tivesse sido atingido por um raio. O sorriso sumiu de seu rosto, substituído por uma expressão de horror e incredulidade. Os olhos arregalaram, as mãos começaram a tremer, e ele sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Era ele, pequeno, nos braços de uma mulher muito jovem. Aquela mesma mulher, agora irreconhecível, sentada à sua frente. Silêncio. Nenhuma piada, nenhuma palavra. A multidão não entendeu o que estava acontecendo, mas a expressão dele dizia tudo. A pedinte era sua mãe. A fotografia tremulava entre os dedos de Eduardo, que sentia como se o mundo inteiro tivesse parado de girar. A imagem mostrava um garotinho de talvez 3 anos, com cachos dourados e um sorriso inocente, aninhado nos braços de uma mulher jovem, de olhos brilhantes e rosto radiante. Era sua mãe, Helena, mas não a mulher destruída que estava sentada à sua frente na calçada fria. Era a Helena de suas memórias mais remotas, aquela que cantava canções de ninar e fazia sombras divertidas na parede do quarto modesto onde viviam. Eduardo não conseguia processar a transformação brutal que via diante de seus olhos. Sua mente recusava-se a aceitar que aquela mulher em farrapos, com o rosto marcado pela dureza da vida nas ruas, fosse a mesma pessoa que o havia embalado para dormir tantas noites. Os amigos de Eduardo começaram a perceber que algo estava muito errado. O homem que há poucos instantes ria com tanta crueldade agora parecia ter visto um fantasma. Suas mãos tremiam violentamente, e pequenas gotas de suor começaram a formar-se em sua testa, apesar da temperatura amena da noite. Eduardo, o que foi? Você está bem? Perguntou Marcos, seu sócio mais próximo, aproximando-se com expressão preocupada. Mas Eduardo não conseguia responder. Sua voz havia desaparecido, engolida pelo choque e pela culpa que começava a crescer em seu peito como uma onda devastadora. Helena continuava sentada no mesmo lugar, observando o filho que não via há 20 anos.
Seus olhos não demonstravam raiva ou ressentimento, apenas uma tristeza profunda e uma resignação que cortava o coração de qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade. Ela havia acompanhado de longe o sucesso meteórico de Eduardo, lendo sobre seus negócios nos jornais, vendo seu rosto em revistas de economia, sempre se perguntando se ele algum dia se lembraria da mulher que havia sacrificado tudo para lhe dar uma chance na vida. Eduardo finalmente encontrou forças para se aproximar, ignorando os olhares confusos de seus amigos. Ele se ajoelhou diante da mulher, ainda segurando a fotografia, e murmurou com voz rouca: "Mãe, é você!" Helena assentiu devagar, um sorriso triste formando-se em seus lábios rachados. "Oi, meu filho! Você cresceu tanto!" A simplicidade dessas palavras atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele lembrou-se subitamente de uma época em que essas mesmas palavras eram ditas com orgulho e amor, quando Helena trabalhava em 3 empregos diferentes para conseguir pagar seus estudos. Lembrou-se de como ela economizava cada centavo para comprar seus materiais escolares, de como ela costurava suas roupas à mão porque não tinha dinheiro para comprar novas. Lembrou-se também de como havia se envergonhado dela quando começou a frequentar escolas mais elitizadas, de como havia pedido para ela não aparecer em formaturas e eventos sociais, porque sua aparência simples não combinava com o ambiente sofisticado que ele desejava frequentar. A culpa que Eduardo sentia naquele momento era insuportável. Ele se lembrava perfeitamente do dia em que disse à mãe que estava partindo para outro estado para fazer faculdade, prometendo que voltaria logo e que cuidaria dela. Mas a verdade era que ele havia fugido de sua origem humilde, construindo uma nova identidade e cortando todos os laços com o passado que considerava embaraçoso. Durante anos, Helena havia tentado manter contato, enviando cartas que ele nunca respondia, ligando para números que ele mudava propositalmente. Ela havia sido despejada do pequeno apartamento onde viviam porque não conseguia pagar o aluguel sozinha, e desde então sua vida havia sido uma espiral descendente de empregos perdidos, problemas de saúde e desespero crescente. Os amigos de Eduardo começaram a sussurrar entre si, tentando entender o que estava acontecendo. A cena era surreal. O homem mais arrogante e cruel que conheciam estava ajoelhado na calçada, aparentemente conversando com uma mendiga como se a conhecesse. Marcos decidiu intervir, tocando o ombro de Eduardo. "Vamos, cara, vamos embora daqui. Você bebeu demais e está confuso." Mas Eduardo se afastou bruscamente, protegendo Helena com seu corpo. "Não se atreva a tocá-la", disse, com uma voz que seus amigos nunca haviam ouvido antes. Era uma voz carregada de emoção, vulnerabilidade e uma determinação feroz. "Essa mulher é minha mãe." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os amigos de Eduardo ficaram boquiabertos, incapazes de processar a informação. Como era possível que o homem que zombava constantemente dos pobres e desfavorecidos tivesse uma mãe morando nas ruas? Como era possível que ele não soubesse disso? As perguntas se multiplicavam, mas ninguém ousava verbalizar seus pensamentos. Helena tentou se levantar, mas suas pernas não tinham força suficiente. Eduardo imediatamente a ajudou, sustentando-a com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. "Mãe, o que aconteceu com você? Como chegou a isso?" Helena respirou fundo antes de responder, escolhendo suas palavras com cuidado. "Depois que você foi embora, filho, as coisas ficaram muito difíceis. Eu tentei te encontrar, mas você havia mudado todos os seus contatos. Perdi o apartamento, perdi os empregos, fiquei doente e não tinha ninguém para me ajudar. Mas nunca deixei de ter esperança de te ver novamente." Eduardo sentia como se cada palavra fosse uma facada em seu coração. Ele havia abandonado a única pessoa que realmente o amava, a pessoa que havia sacrificado tudo por ele, e agora ela estava pagando o preço de sua ingratidão e egoísmo. "Mãe, eu sinto muito mesmo. Eu não sabia." Helena segurou o rosto do filho com suas mãos trêmulas. "Eu sei, meu querido, eu sei que você não sabia."
Mas o importante é que agora estamos juntos novamente. Eduardo não conseguia parar de chorar. Eram lágrimas de arrependimento, de dor, de amor reprimido por tantos anos. Ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que costumava julgar e desprezar alguém que havia esquecido suas origens e abandonado quem mais precisava dele. Seus amigos, vendo que a situação estava fugindo de controle, começaram a se afastar discretamente. A revelação havia sido um choque para todos. E a imagem que tinham de Eduardo estava sendo completamente destruída diante de seus olhos. Alguns sentiram vergonha das risadas cruéis que haviam compartilhado momentos antes, enquanto outros simplesmente não conseguiam compreender como haviam sido tão cegos à hipocrisia de seu líder. Eduardo ajudou Helena a se levantar completamente e a abraçou com força, ignorando completamente o estado das roupas dela ou o que os outros poderiam pensar. Naquele momento, nada mais importava além de sua mãe e do amor que ele havia enterrado sob camadas de ambição e arrogância. Vamos para casa, mãe. Vamos para casa agora mesmo, disse ele, sua voz ainda embargada pelas lágrimas. Helena sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto cansado e trouxe de volta, por um breve momento, a beleza da mulher jovem da fotografia. Eu gostaria muito disso, meu filho. A mansão de Eduardo ficava em um dos bairros mais exclusivos da cidade, rodeada por jardins perfeitamente cuidados e protegida por um sistema de segurança de última geração. Quando o portão eletrônico se abriu e o carro entrou na propriedade, Helena ficou em silêncio, observando pela janela a opulência que rodeava a vida de seu filho. A casa era imponente, com 3 andares, piscina, quadra de tênis e uma vista privilegiada da cidade. Eduardo sentia-se desconfortável com o contraste gritante entre sua riqueza e a situação de miséria em que encontrara sua mãe. Pela primeira vez em anos, ele via sua própria casa através dos olhos de alguém que não tinha nada, e a experiência era devastadora. Carmen, a governanta de Eduardo, ficou visivelmente surpresa quando viu o patrão chegando acompanhado de uma mulher em situação de rua. Ela era uma senhora de meia-idade, eficiente e discreta, que trabalhava para Eduardo há mais de uma década. Embora estivesse acostumada às excentricidades e mudanças de humor de seu empregador, aquela situação era completamente inédita. Carmen, por favor, prepare o quarto de hóspedes principal, disse Eduardo, sustentando Helena com cuidado. Esta é minha mãe, Helena. Ela vai ficar conosco. A governanta tentou disfarçar sua surpresa, mas não conseguiu esconder completamente a perplexidade que sentia. Eduardo nunca havia mencionado sua família, e ela sempre assumira que ele era órfão ou que seus pais haviam morrido. Claro, senhor Eduardo. Vou preparar tudo imediatamente, respondeu ela, mantendo sua compostura profissional. Talvez a senhora gostaria de tomar um banho quente e comer alguma coisa. Helena assentiu timidamente, ainda tentando processar a grandiosidade do ambiente onde se encontrava. Eduardo a acompanhou até o quarto, que era maior do que o apartamento onde eles haviam vivido juntos anos atrás. A cama era coberta com lençóis de seda, as cortinas eram de tecido importado, e o banheiro privativo tinha uma banheira de hidromassagem e acabamentos em mármore. Mãe, pode usar tudo o que quiser. Carmen vai trazer roupas limpas e algo para comer. Eu vou estar aqui perto se precisar de qualquer coisa. Helena tocou o braço do filho, seus olhos brilhando com uma mistura de gratidão e preocupação. Eduardo, você não precisa fazer isso por pena de mim. Eu sei que minha presença aqui deve ser constrangedora para você. Eduardo sentiu seu coração se estilhaçar com essas palavras. Mãe, por favor, não diga isso. Você não é um constrangimento. Você é minha mãe, e eu deveria ter cuidado de você todos esses anos. O constrangimento é todo meu. Enquanto Helena se refrescava, Eduardo foi para seu escritório e cancelou todos os compromissos da semana seguinte. Ele ligou para Marcos e para outros sócios, explicando brevemente que tinha uma situação familiar urgente para resolver. As reações foram variadas. Alguns demonstraram compreensão, outros pareciam confusos, e alguns poucos mal conseguiam
esconder-se o desdém pela situação. Eduardo percebeu que muitos de seus chamados amigos eram na verdade apenas interessados em sua riqueza e status, e que a lealdade que ele pensava ter conquistado era superficial e condicional. Quando Helena saiu do banho, vestindo um roupão limpo e com os cabelos lavados, Eduardo mal conseguia reconhecer a mulher que havia encontrado na rua. Apesar dos anos difíceis terem deixado marcas em seu rosto, sua dignidade natural havia retornado, e ele conseguia vislumbrar a mãe amorosa de suas memórias de infância. Carmen havia preparado um jantar simples mas nutritivo, e os dois se sentaram à mesa da cozinha, não na sala de jantar formal que Eduardo usava para impressionar seus convidados. "Conte-me sobre sua vida, meu filho", disse Helena, observando Eduardo com olhos cheios de curiosidade e amor. "Quero saber tudo sobre o que você fez nesses anos." Eduardo hesitou, percebendo que sua vida, quando contada para sua mãe, soava vazia e sem propósito. Ele falou sobre seus negócios, suas conquistas financeiras, suas propriedades, mas evitou mencionar sua arrogância, sua crueldade com os funcionários ou seu desprezo pelos menos favorecidos. Helena ouvia atentamente, mas Eduardo podia perceber que ela estava mais interessada em saber sobre sua felicidade do que sobre seu sucesso material. "Você é feliz, Eduardo?", perguntou ela finalmente, indo direto ao ponto que ele tentava evitar. A pergunta pegou Eduardo desprevenido. Ele havia passado tantos anos focado em acumular riqueza e status, que nunca havia parado para considerar sua própria felicidade. Eu pensei que fosse", respondeu honestamente, "mas agora não tenho mais certeza." Durante os dias seguintes, Eduardo cancelou todas as suas atividades sociais e profissionais para ficar com Helena. Ele a levou ao melhor médico da cidade para um check-up completo, descobrindo que ela havia desenvolvido artrite, diabetes e hipertensão durante os anos de privação e estresse. O médico receitou uma série de medicamentos e recomendou uma dieta equilibrada e exercícios leves, algo que seria fácil de implementar com os recursos de Eduardo. Mas mais importante do que os cuidados médicos era a cura emocional que ambos precisavam. Eduardo começou a redescobrir a mãe que havia abandonado, ouvindo suas histórias sobre os anos difíceis que ela havia enfrentado. Helena nunca se queixava ou culpava o filho por sua situação, mas Eduardo podia sentir o peso de sua ausência em cada palavra não dita. Ela falava sobre os amigos que havia perdido, sobre os pequenos trabalhos que havia conseguido e perdido, sobre as noites frias que havia passado em abrigos temporários. Cada relato era uma punhalada no coração de Eduardo, que percebeu que sua mãe havia sofrido em silêncio, enquanto ele desfrutava de uma vida de luxos. Durante esse período, Eduardo também começou a questionar todas as suas crenças sobre pobreza e sucesso. Ele havia sempre acreditado que os pobres eram preguiçosos ou incompetentes, que qualquer pessoa podia enriquecer se trabalhasse duro o suficiente. Mas a história de sua mãe mostrava como a vida podia ser cruel e impiedosa, como circunstâncias fora do controle de alguém podiam levar uma pessoa trabalhadora e honesta à miséria. Helena havia trabalhado incansavelmente a vida inteira, mas não havia tido a sorte, os contatos ou as oportunidades que Eduardo havia conseguido. Carmen, que inicialmente ficara desconfiada da presença de Helena, gradualmente se afeiçoou à nova moradora da casa. Ela podia ver a gentileza genuína de Helena, sua gratidão por cada pequeno gesto de carinho, e sua influência positiva sobre Eduardo. O patrão que ela conhecia era arrogante e muitas vezes cruel, mas na presença de sua mãe, ele se tornava uma pessoa mais humana, mais compassiva. "Sua mãe é uma pessoa especial", disse Carmen para Eduardo numa tarde, enquanto preparavam o jantar juntos. "Ela tem um coração puro, apesar de tudo o que passou." Eduardo concordou, percebendo que Helena havia mantido sua bondade e otimismo, mesmo após anos de adversidades. Ela tratava Carmen com respeito e carinho, ajudava com pequenas tarefas domésticas, apesar dos protestos de Eduardo, e sempre tinha palavras gentis para qualquer pessoa que encontrava. Era como se ela fosse incapaz
de guardar rancor ou mágoa, qualidades que Eduardo havia perdido completamente ao longo dos anos. Uma noite, Eduardo encontrou Helena na varanda, olhando para o jardim iluminado. Ela parecia perdida em pensamentos, e ele se aproximou silenciosamente, sentando-se ao seu lado. No que está pensando, mãe? Helena sorriu, um sorriso melancólico, que falava de saudade e esperança. Estou pensando em como a vida é estranha, filho. Eu sempre sonhei em ver você bem-sucedido, mas nunca imaginei que isso significaria que nos afastaríamos tanto. Eduardo sentiu um nó na garganta. Mãe, eu sinto muito por ter abandonado você. Eu não tenho desculpas para o que fiz. Eu me transformei em uma pessoa terrível, alguém que você não criou para ser. Helena segurou a mão do filho. Você não é terrível, Eduardo. Você apenas se perdeu no caminho. Mas as pessoas podem mudar, podem encontrar novamente o caminho certo. Eu acredito em você. Essas palavras tocaram Eduardo profundamente. Ele percebeu que, apesar de tudo, sua mãe ainda acreditava nele, ainda via o bem que existia em seu coração. Ela não o estava julgando por seus erros do passado, mas oferecendo-lhe uma oportunidade de redenção. Eu quero mudar. Mãe, quero ser o filho que você merece, a pessoa que você me ensinou a ser quando eu era criança. Helena abraçou Eduardo, e ele sentiu como se estivesse sendo abraçado pela primeira vez em 20 anos. Era um abraço que curava feridas antigas, que oferecia perdão e esperança, que prometia um futuro melhor. A transformação de Eduardo não passou despercebida por seus funcionários e sócios. Nos dias seguintes ao reencontro com Helena, ele começou a demonstrar uma preocupação genuína com o bem-estar de seus empregados. Ele visitou pessoalmente cada um dos hotéis de sua rede, conversando com camareiras, porteiros, cozinheiros e gerentes. Pela primeira vez em anos, ele realmente escutou as preocupações e sugestões das pessoas que trabalhavam para ele. Descobriu que muitos funcionários enfrentavam dificuldades financeiras, problemas de saúde ou questões familiares que afetavam seu desempenho no trabalho. Márcia, uma camareira que trabalhava no hotel principal há mais de 15 anos, ficou surpresa quando Eduardo a procurou para uma conversa. Ela sempre havia sido uma funcionária exemplar, mas recentemente sua produtividade havia diminuído. Em vez de demiti-la, como faria no passado, Eduardo decidiu investigar o que estava acontecendo. Márcia, percebi que você tem parecido preocupada. Ultimamente, há algo em que eu possa ajudar. A mulher hesitou, temendo que sua honestidade pudesse custar-lhe o emprego. Mas algo no tom de Eduardo era diferente, mais humano e compassivo. Senhor Eduardo, meu filho mais novo está doente. Ele precisa de um tratamento caro que meu plano de saúde não cobre. Eu tenho trabalhado em 2 empregos para conseguir o dinheiro, e por isso às vezes chego aqui mais cansada. Eduardo sentiu um aperto no peito. Ele reconheceu na situação de Márcia ecos da luta que sua própria mãe havia enfrentado anos atrás. Márcia, você deveria ter me contado isso antes. Vamos resolver a situação do seu filho imediatamente. A empresa vai cobrir todos os custos do tratamento. Os olhos de Márcia se encheram de lágrimas. Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Você é uma funcionária valiosa e uma mãe dedicada. É o mínimo que posso fazer. Eduardo implementou mudanças significativas em toda a empresa. Ele aumentou os salários dos funcionários de nível mais baixo, melhorou o plano de saúde oferecido, criou um fundo de emergência para ajudar empregados em dificuldades financeiras e estabeleceu programas de capacitação profissional. Essas medidas custaram uma quantidade considerável de dinheiro, mas Eduardo percebeu que o impacto positivo na moral e produtividade dos funcionários mais do que compensava o investimento. Marcos, seu sócio principal, não compreendeu as mudanças. Eduardo, você enlouqueceu. Esses gastos vão reduzir significativamente nossos lucros. Os funcionários são pagos para trabalhar, não para receber caridade. Não é caridade, Marcos, é justiça. Essas pessoas trabalham duro para tornar nossa empresa bem-sucedida. Elas merecem ser tratadas com dignidade e receber uma compensação justa.
A discussão entre os dois se tornou acalorada, revelando diferenças fundamentais em suas filosofias de vida e negócios. Marcos representava a mentalidade antiga de Eduardo, focada exclusivamente no lucro e na exploração. Mas Eduardo havia mudado, influenciado pelo exemplo de compaixão e humanidade de sua mãe. Se você não concorda com a direção que quero dar à empresa, talvez seja a hora de reconsiderarmos nossa parceria, disse Eduardo, sua voz firme e decidida. Marcos ficou chocado. Você está deixando uma mendiga influenciar decisões milionárias. Você perdeu o juízo, Eduardo. Essa mendiga é minha mãe, e ela me ensinou mais sobre humanidade em uma semana do que aprendi em anos de perseguição cega ao lucro. A tensão entre os dois homens era palpável. Marcos percebeu que Eduardo havia mudado de forma irreversível e que a empresa que eles haviam construído juntos estava tomando um rumo completamente diferente. Se é assim que você quer as coisas, então vou vender minha participação na empresa. Não posso ser sócio de alguém que prioriza sentimentalismo sobre negócios. Eduardo assentiu, sentindo uma mistura de tristeza e alívio. Eu entendo sua posição, Marcos. Vou comprar sua parte da empresa. A dissolução da sociedade foi dolorosa, mas necessária. Eduardo percebeu que havia perdido um sócio, mas ganhado algo muito mais valioso: sua humanidade. Helena observava as mudanças em Eduardo com um misto de orgulho e preocupação. Ela via que o filho estava genuinamente se esforçando para ser uma pessoa melhor, mas também percebia o custo emocional que essas transformações estavam causando. Eduardo havia perdido amigos, sócios e sua posição em círculos sociais exclusivos. Muitas pessoas que antes o bajulavam agora o evitavam, considerando fraco ou instável. Eduardo, você tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Perguntou Helena numa manhã, enquanto tomavam café juntos. Não quero ser a causa de problemas em sua vida. Eduardo segurou a mão da mãe, seus olhos brilhando com uma determinação que ela não via há décadas. Mãe, pela primeira vez em anos, eu sei exatamente o que estou fazendo. Essas pessoas que me abandonaram não eram verdadeiros amigos. Elas só se interessavam por mim enquanto eu era útil para elas. Mas você está arriscando todo o seu sucesso profissional. Que tipo de sucesso é esse, mãe? Sucesso construído sobre a exploração e humilhação dos outros. Sucesso que me custou a única pessoa que realmente me amava. Prefiro ser bem-sucedido como ser humano do que como empresário. Helena sorriu, reconhecendo no filho o menino compassivo que ela havia criado. Você sempre foi especial, Eduardo. Apenas havia se esquecido disso por um tempo. Eduardo decidiu usar sua riqueza e influência para criar projetos sociais significativos. Ele estabeleceu uma fundação dedicada a ajudar pessoas em situação de rua, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas programas de reintegração social, capacitação profissional e apoio psicológico. A fundação levava o nome de Helena, uma homenagem à mulher que havia lhe ensinado o verdadeiro significado da compaixão. O primeiro projeto da fundação foi um centro de acolhimento, que oferecia refeições diárias, banhos, cuidados médicos básicos e oficinas de capacitação profissional. Eduardo fez questão de visitar o centro regularmente, não como um benfeitor distante, mas como alguém que realmente se importava com o bem-estar das pessoas atendidas. Helena o acompanhava nessas visitas, e Eduardo ficava impressionado com a facilidade com que ela se conectava com os outros moradores de rua. Ela conhecia suas histórias, seus medos, suas esperanças. Ela não os julgava ou tentava mudá-los, simplesmente os amava e aceitava como eram. Cada pessoa aqui tem uma história, explicou Helena para Eduardo durante uma de suas visitas. Alguns perderam empregos, outros enfrentaram problemas de saúde, alguns fugiram de situações de abuso. Nenhum deles escolheu estar aqui. Eduardo começou a entender que a pobreza não era uma falha moral, mas frequentemente o resultado de circunstâncias infelizes e falta de oportunidades. Ele passou a ver cada pessoa atendida pela fundação como um ser humano com dignidade e potencial,
não como um problema a ser resolvido. Dr. Roberto, um médico voluntário que trabalhava no centro, ficou impressionado com a dedicação de Eduardo. É raro ver alguém da sua posição social se envolver tão profundamente com esse tipo de trabalho, comentou ele. A maioria das pessoas ricas prefere fazer doações e manter distância. Eu aprendi que é impossível ajudar verdadeiramente alguém mantendo distância, respondeu Eduardo. É preciso conhecer as pessoas, entender suas necessidades, tratá-las com respeito e dignidade. O centro de acolhimento começou a produzir resultados tangíveis. Várias pessoas conseguiram empregos através dos programas de capacitação. Outras se reconciliaram com familiares, e algumas conseguiram tratamento para problemas de saúde mental ou dependência química. Eduardo percebeu que cada história de sucesso era mais gratificante do que qualquer negócio milionário que havia fechado no passado. Joana, uma mulher de 40 anos que havia perdido a casa após ficar desempregada, foi uma das primeiras beneficiárias do programa. Ela conseguiu um emprego como recepcionista num pequeno escritório e estava economizando para alugar um apartamento. Senhor Eduardo, eu não sei como agradecer por tudo que vocês fizeram por mim, disse ela, com lágrimas nos olhos. Vocês me devolveram a esperança. Eduardo abraçou Joana, sentindo uma felicidade genuína que há muito não experimentava. Joana, você não precisa agradecer. Você tinha o potencial dentro de si, só precisava de uma oportunidade. Eu é que agradeço por me permitir fazer parte da sua recuperação. A mudança na perspectiva de Eduardo era tão radical que ele começou a questionar todas as suas decisões empresariais passadas. Ele revisou contratos com fornecedores, renegociou acordos que considerava injustos e implementou políticas mais éticas em todos os seus negócios. Alguns investidores se afastaram, preocupados com a nova direção excessivamente humanitária da empresa, mas Eduardo descobriu que existiam outros empresários que compartilhavam de seus novos valores. A revista de negócios que antes o celebrava como um dos empresários mais impiedosos do país, agora publicava artigos questionando sua virada social. Eduardo não se importava com a cobertura da mídia, mas Helena se preocupava com o impacto que isso poderia ter na reputação profissional do filho. Eduardo, você não acha que está mudando rápido demais? Talvez devesse ir mais devagar, para não prejudicar seus negócios. Mãe, eu desperdicei 20 anos sendo a pessoa errada. Não posso desperdiçar mais um dia sequer. Eduardo estava determinado a recuperar o tempo perdido, não apenas com sua mãe, mas com sua própria consciência. Uma noite, enquanto revisava relatórios financeiros da fundação, Eduardo recebeu uma ligação de Dr. Roberto. Eduardo, preciso falar com você sobre sua mãe. Ela esteve aqui hoje ajudando na distribuição de refeições, mas eu a vi passando mal. Quando ofereci para examiná-la, ela recusou, dizendo que não queria preocupá-lo. Eduardo sentiu o coração disparar. O que você acha que pode ser? Não posso ter certeza sem um exame, mas pelos sintomas que observei, pode ser algo relacionado ao coração. Ela deveria fazer alguns exames mais detalhados. Eduardo correu para casa, encontrando Helena descansando na varanda. Ela parecia mais frágil do que usual, sua respiração estava levemente ofegante, e havia um tom acinzentado em sua pele que ele não havia notado antes. Mãe, Dr. Roberto me disse que você passou mal hoje. Por que não me contou? Helena tentou minimizar a situação. Foi só um pouco de cansaço, filho. Nada demais. Mãe, por favor, não esconda nada de mim. Já perdemos tempo demais. Vamos ao hospital agora mesmo. Os exames revelaram que Helena estava com uma arritmia cardíaca grave, provavelmente causada pelos anos de estresse, má alimentação e falta de cuidados médicos. O cardiologista explicou que a condição era tratável, mas que ela precisaria de medicamentos específicos e mudanças significativas no estilo de vida. Ela teve sorte de ter chegado aqui a tempo, disse o médico. Alguns meses a mais sem tratamento poderiam ter sido fatais. Eduardo sentiu um frio na espinha. Ele havia
encontrado sua mãe na hora certa, mas quase a havia perdido novamente por negligência. Doutor, ela vai ficar bem, com o tratamento adequado e acompanhamento regular. Sim, mas é importante que ela evite estresse e esforço físico excessivo. Eduardo decidiu contratar uma enfermeira particular para acompanhar Helena, mas ela protestou veementemente. Filho, eu não preciso de uma babá. Eu me cuidei sozinha todos esses anos. Mãe, você se cuidou sozinha porque eu não estava lá para ajudar. Agora estou, e não vou arriscar perdê-la novamente. Durante o período de recuperação de Helena, Eduardo teve tempo para refletir sobre o impacto que ela havia causado não apenas em sua vida, mas na vida de todos ao seu redor. Carmen havia se tornado uma amiga próxima de Helena, e as duas mulheres passavam horas conversando sobre a vida, compartilhando histórias e receitas. A governanta confessou a Eduardo que a presença de Helena havia transformado a atmosfera da casa, tornando-a mais acolhedora e humana. Sua mãe tem um dom especial, disse Carmen. Ela consegue ver o bem nas pessoas, mesmo quando elas não conseguem ver em si mesmas. Eduardo percebeu que essa era uma das qualidades mais extraordinárias de Helena. Apesar de ter enfrentado rejeição, abandono e anos de privação, ela não havia se tornado amarga ou ressentida. Em vez disso, ela irradiava uma bondade genuína, que tocava a todos ao seu redor. A fundação continuou crescendo, mas agora Eduardo se certificava de que Helena não se sobrecarregasse. Ela participava das reuniões de planejamento, oferecia conselhos baseados em sua experiência nas ruas e mantinha seu papel de conectar-se com as pessoas atendidas. Sua perspectiva única era inestimável para o sucesso dos programas. Um dia, enquanto visitavam o centro de acolhimento, Eduardo e Helena foram abordados por um jornalista que estava fazendo uma matéria sobre a fundação. O repórter, Carlos Mendes, queria entender a motivação por trás da transformação radical de Eduardo. Senhor Eduardo, o que o levou a mudar tão drasticamente sua abordagem aos negócios e à vida? Eduardo olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Eu reencontrei alguém que havia perdido há muito tempo. Alguém que me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede por dinheiro ou status, mas pela capacidade de fazer a diferença na vida das pessoas. O jornalista ficou intrigado. Pode nos contar quem é essa pessoa? Minha mãe, respondeu Eduardo, colocando o braço ao redor dos ombros de Helena. Ela me ensinou que todos merecem dignidade e respeito, independentemente de sua situação social. A matéria foi publicada algumas semanas depois, com o título O Empresário que Reencontrou Sua Humanidade. O artigo contava a história do reencontro de Eduardo com Helena, mas respeitava a privacidade de ambos, focando na transformação pessoal e profissional que havia resultado desse encontro. A repercussão foi surpreendente. Eduardo recebeu centenas de cartas de pessoas que haviam sido tocadas pela história, algumas compartilhando suas próprias experiências de reconciliação familiar, outras oferecendo apoio à fundação. Vários empresários entraram em contato, interessados em implementar práticas similares em suas próprias empresas. Nunca imaginei que nossa história pudesse inspirar tantas pessoas, disse Helena, lendo algumas das cartas que haviam recebido. Talvez nossa experiência possa ajudar outras famílias que estão enfrentando problemas similares. Eduardo percebeu que sua mãe estava certa. Eles haviam passado por uma experiência dolorosa, mas que poderia ser transformada em algo positivo, se compartilhada com outros. Ele começou a dar palestras sobre responsabilidade social corporativa e reconciliação familiar, sempre acompanhado de Helena. As palestras de Eduardo eram diferentes das típicas apresentações empresariais. Ele falava abertamente sobre seus erros, sua arrogância passada e o processo doloroso de reconhecer que havia abandonado a pessoa mais importante de sua vida. Helena complementava suas falas com reflexões sobre perdão, resiliência e a importância de manter a esperança mesmo nas situações mais difíceis. Muitas pessoas me perguntam como consegui perdoar meu filho, disse Helena durante uma palestra na universidade local. A verdade é que eu nunca parei de amá-lo, mesmo quando ele me magoou.
O amor verdadeiro não desiste, mesmo quando parece impossível. Eduardo ouvia essas palavras com lágrimas nos olhos, ainda impressionado com a capacidade de perdão de sua mãe. Ele sabia que não merecia tamanha compreensão, mas estava determinado a honrar esse perdão, sendo a melhor pessoa possível. Um ano após o reencontro, Eduardo organizou uma celebração especial para marcar o aniversário da fundação. O evento reuniu funcionários, beneficiários dos programas sociais, voluntários e alguns dos novos amigos que Eduardo havia feito ao longo de sua jornada de transformação. Helena estava radiante, vestindo um vestido azul que Eduardo havia comprado especialmente para ela, seus cabelos grisalhos penteados com elegância. Durante a celebração, várias pessoas se levantaram para compartilhar como a fundação havia impactado suas vidas. Márcia, a camareira cujo filho havia sido tratado com sucesso, falou sobre como a compaixão de Eduardo havia salvado sua família. Joana, que agora tinha seu próprio apartamento e estava cursando um curso técnico, agradeceu pela oportunidade de recomeçar. Dr. Roberto mencionou como o trabalho voluntário na fundação havia renovado sua própria paixão pela medicina. Mas foi o discurso de Helena que mais emocionou os presentes. Há um ano, eu era apenas uma mulher invisível sentada numa calçada fria. Hoje, sou parte de uma família novamente e, mais importante, sou parte de uma comunidade que acredita na dignidade de todas as pessoas. Meu filho Eduardo me ensinou que nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para pedir perdão e nunca é tarde para fazer a diferença na vida de alguém. Eduardo sentiu uma emoção avassaladora ao ouvir essas palavras. Ele se levantou e abraçou Helena diante de todos, sem se importar com as lágrimas que corriam por seu rosto. Minha mãe me ensinou que o verdadeiro sucesso não é o que acumulamos, mas o que compartilhamos. Não é sobre estar acima dos outros, mas sobre levantar os outros. Ela me devolveu não apenas uma família, mas uma alma. A celebração continuou pela noite, com música, dança e muita alegria. Eduardo observava Helena interagindo com todas as pessoas, seu rosto iluminado pela felicidade de estar rodeada por pessoas que a amavam e respeitavam. Ele percebeu que sua mãe havia encontrado uma nova família naquela comunidade que eles haviam criado juntos. Naquela noite, quando voltaram para casa, Eduardo e Helena se sentaram na varanda, como faziam todas as noites desde que ela havia se mudado para lá. Mãe, você está feliz? Perguntou Eduardo. Mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser novamente, respondeu Helena. E você? Eduardo refletiu sobre a pergunta. Um ano atrás, ele havia se considerado bem-sucedido, mas agora percebia que havia sido apenas rico e vazio. Hoje, ele tinha menos dinheiro, menos status social, mas infinitamente mais propósito e significado em sua vida. Sim, mãe. Pela primeira vez em décadas, eu sou genuinamente feliz. Você sabe o que me deixa mais orgulhosa? Perguntou Helena. Não é o fato de você ter construído uma empresa de sucesso ou ter ficado rico. É saber que você se tornou o homem que eu sempre soube que poderia ser. Eduardo segurou a mão de Helena, sentindo a força e a sabedoria que ela havia desenvolvido ao longo dos anos. Mãe, eu sinto muito por ter demorado tanto para encontrar esse caminho. Sinto muito por todos os anos perdidos. Não foram anos perdidos, filho. Foram anos de aprendizado. Você precisava passar por essa jornada para se tornar quem é hoje. Eu não mudaria nada, porque tudo nos trouxe até este momento. 2 anos após o reencontro, Eduardo decidiu que era hora de expandir o impacto da fundação. Ele havia aprendido muito sobre as complexidades da pobreza urbana e queria implementar soluções mais abrangentes. Com a orientação de Helena e uma equipe de especialistas em desenvolvimento social, ele lançou um programa inovador que combinava habitação social, capacitação profissional e microcrédito para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a reconstruir suas vidas de forma sustentável.
O programa piloto foi implementado em um bairro periférico da cidade, onde Eduardo comprou e reformou um conjunto habitacional que havia sido abandonado. Em vez de simplesmente oferecer moradia gratuita, o projeto criou uma comunidade integrada, onde os moradores pagavam aluguéis simbólicos e participavam de programas de capacitação profissional, educação financeira e desenvolvimento comunitário. Helena se tornou a coordenadora de relacionamento comunitário do projeto, um papel que ela abraçou com entusiasmo. Sua experiência nas ruas lhe dava uma credibilidade única com os novos moradores, que viam nela alguém que realmente entendia suas dificuldades. Dona Helena entende nossa situação porque ela já passou por isso, disse Maria, uma das primeiras moradoras do projeto. Ela não nos julga nem nos trata como se fôssemos coitados. Ela nos trata como pessoas capazes de crescer. O projeto começou a produzir resultados extraordinários. Em um ano, mais de 80% dos moradores haviam conseguido empregos estáveis ou iniciado pequenos negócios. Crianças que antes não frequentavam a escola regularmente agora tinham acesso a programas de reforço escolar e atividades extracurriculares. A comunidade desenvolveu sua própria horta coletiva, uma biblioteca comunitária e um centro de cuidados infantis. Eduardo visitava o projeto regularmente, sempre acompanhado de Helena. Ele ficava impressionado com a capacidade de transformação das pessoas quando recebiam oportunidades reais e apoio adequado. Mãe, às vezes me pergunto se não deveríamos ter começado com um projeto menor, disse Eduardo, observando a complexidade da gestão comunitária. Você acha que assumimos responsabilidades demais? Helena sorriu, sua sabedoria brilhando através dos olhos. Meu filho, quando você decide fazer a diferença, não pode pensar pequeno. Essas pessoas precisam de oportunidades reais, não de caridade temporária. Você está dando a elas o que eu gostaria que tivesse recebido quando perdi tudo. Eduardo percebeu que Helena estava certa. O projeto exigia mais recursos, mais tempo e mais dedicação do que ele havia inicialmente planejado, mas os resultados justificavam todo o esforço. Ele estava vendo famílias inteiras saindo do ciclo da pobreza, crianças tendo acesso à educação de qualidade e uma comunidade se formando com base em valores de solidariedade e apoio mútuo. A mídia começou a prestar atenção no projeto e Eduardo recebeu convites para apresentar seu modelo em conferências internacionais sobre desenvolvimento social. Universidades enviaram pesquisadores para estudar os métodos e resultados do programa. O governo municipal manifestou interesse em replicar o modelo em outras áreas da cidade. Nunca imaginei que nosso pequeno centro de acolhimento se tornaria algo tão grande, disse Dr. Roberto, que agora coordenava os serviços de saúde do projeto habitacional. Você criou algo que pode transformar a forma como lidamos com a pobreza urbana. 5 anos após o reencontro que mudou suas vidas, Eduardo e Helena haviam se tornado uma equipe inseparável no trabalho social. A fundação havia crescido para incluir programas em 7 cidades diferentes. O projeto habitacional havia sido replicado em 4 localidades, e eles haviam ajudado diretamente mais de 1.000 famílias a sair da situação de vulnerabilidade social. Eduardo, agora com 47 anos, havia encontrado um propósito de vida que ia muito além do sucesso financeiro. Ele acordava todas as manhãs com a consciência de que seu trabalho estava fazendo uma diferença real na vida das pessoas. Helena, apesar de ter 70 anos e conviver com problemas de saúde que exigiam cuidados constantes, mantinha uma energia e determinação impressionantes. Ela havia se tornado uma figura respeitada na comunidade de assistência social, sendo procurada por outros grupos e organizações que desejavam aprender com sua experiência. Mãe, você não acha que deveria diminuir o ritmo? Perguntou Eduardo. Numa tarde, vendo Helena revisar relatórios de impacto social. Você já fez mais do que suficiente. Helena levantou os olhos dos papéis, um sorriso travesso iluminando seu rosto. Meu filho, eu passei 20 anos da minha vida sem propósito, apenas sobrevivendo. Agora que encontrei uma razão para viver,
Você quer que eu descanse? Eduardo riu, reconhecendo a determinação teimosa que havia herdado dela. Eu só me preocupo com sua saúde. Minha saúde nunca esteve melhor. Ter algo importante para fazer me manter viva. Era verdade. Desde que Helena havia encontrado seu papel na fundação, sua condição física havia se estabilizado. Os médicos comentavam que ela parecia mais jovem e vital do que quando foi internada pela primeira vez. Eduardo atribuía isso ao fato de ela ter redescoberto sua importância e valor. Naquela tarde, eles receberam a visita de Ana Carolina, uma jovem jornalista que estava escrevendo um livro sobre histórias de transformação social. Ela havia acompanhado o trabalho da fundação durante meses e queria entrevistar Eduardo e Helena sobre os aprendizados mais profundos de sua jornada. Dona Helena, a senhora passou por experiências muito difíceis. Como conseguiu manter a fé na humanidade? Ana Carolina perguntou, sua caneta pronta para registrar a resposta. Helena pensou por um momento, seu olhar perdido em memórias distantes. Querida, eu aprendi que as pessoas não são más por natureza. Elas se tornam cruéis quando estão com medo, quando se sentem ameaçadas ou quando perderam a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis que vivi nas ruas, sempre encontrei alguém disposto a ajudar, mesmo que tivesse muito pouco para oferecer. Eduardo ouvia com atenção, ainda impressionado com a profundidade da sabedoria de sua mãe. E o Senhor, Eduardo, o que aprendeu sobre si mesmo nesse processo? A pergunta fez Eduardo refletir sobre os anos de transformação. Eu aprendi que é possível mudar, não importa quão longe você tenha se desviado do caminho certo. Aprendi que a verdadeira força não vem da capacidade de dominar os outros, mas da capacidade de servir. E aprendi que o amor incondicional da minha mãe foi o que me salvou. Helena segurou a mão do filho, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Eu sempre soube que você encontraria seu caminho de volta, meu filho. Apenas levou mais tempo do que eu esperava. Ana Carolina continuou fazendo perguntas sobre os desafios práticos de gerir uma fundação, sobre os erros e acertos do projeto habitacional, sobre os planos futuros. Mas a conversa sempre voltava para o relacionamento entre mãe e filho, para a jornada de redenção que havia transformado não apenas suas vidas, mas a vida de centenas de outras pessoas. Vocês têm algum conselho para outras famílias que estão enfrentando situações similares? Perguntou a jornalista. Eduardo e Helena se entreolharam, comunicando-se silenciosamente como faziam há anos. Nunca desistam um do outro, disse Helena. O amor verdadeiro é mais forte que o orgulho, mais forte que a mágoa, mais forte que o tempo. E estejam dispostos a perdoar, acrescentou Eduardo. Todos nós cometemos erros. O que importa é a nossa capacidade de reconhecer esses erros, pedir desculpas e trabalhar para consertá-los. A entrevista se estendeu pela tarde, com Helena e Eduardo compartilhando histórias engraçadas dos primeiros dias da fundação, os desafios burocráticos que enfrentaram, as pessoas inspiradoras que conheceram ao longo do caminho. Ana Carolina percebia que aquela não era apenas uma história de reconciliação familiar, mas uma lição sobre redenção, perdão e o poder transformador do amor.